E aí, como é que vocês estão? Então, hoje temos uma convidada super especial. Pra quem não conhece, essa é a Jordana, mais conhecida como Jojo por mim. Eu acho que só eu que te chamo assim, né? Eu acho que é a família, Então, pra quem não sabe, a Jordana é minha irmã. Ela também tá aqui no Canadá, né? Veio estudar. Tá aí, né, passando por várias escolas, que ela tá fazendo um projeto junto com a New Intercâmbio. E ela ficou um mês mais ou menos, que tu fica, né, em cada escola pra conhecer, pra ver a estrutura de cada escola. E ela compartilha tudo lá no perfil da New Intercâmbio e no perfil dela pessoal também, que eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui na descrição pra vocês também seguirem ela lá no Instagram. Ela tá sempre postando muita coisa de Toronto, sobre as escolas, mas hoje a gente vai falar um pouquinho como que tá sendo a adaptação dela aqui no Canadá, o que ela tá achando, né? Porque ela tá com 18 anos agora, vai fazer 19 só ano que vem, né? E eu recebo muitas mensagens, né, de pais que querem mandar os filhos mais ou menos com essa idade, entre 15 e 18 anos. E também, né, adolescentes que querem vir fazer intercâmbio aqui no Canadá. Então acho que vai ser muito legal conversar com ela pra vocês terem um pouquinho, assim, da visão dela, né, como adolescente morando fora. Vamos lá, então? Vamos lá. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't know. Então, vamos começar falando sobre, assim, como que foi o teu início aqui no Canadá, né? Já faz quase um ano que ela tá aqui no Canadá, que ela chegou. Ela começou a estudar mais ou menos em maio, né? Que tu começou nas escolas. Foi bem no começo do ano. Foi bem no começo do ano. Então, assim, como é que foi a tua adaptação no começo? Assim, como é que tu se sentiu? O que mais tu sentiu falta do Brasil? O que mais tu gostou aqui? O que te impressionou? O que não te impressionou? Fala um pouquinho pro pessoal. Sobre a minha adaptação fora da escola, Sim, né? fora da escola. É um choque, é tudo diferente, então... Mas com a família aqui... É mais tranquilo, eu acho, É mais né? tranquilo, é. Quem vem sozinho deve ser bem mais difícil, mas eu com a minha família já aqui, eu senti uma evolução muito grande, então acho que sozinho seria uma evolução muito maior, mas muito mais responsabilidade, mas é uma coisa assim muito boa, é uma coisa assim incrível e É uma assim, a experiência gente única, evolui né? muito, É uma experiência única, É né? uma experiência E em única. relação aos amigos, assim, como tu sentiu muita falta no começo dos amigos? Ou foi tranquilo pra te se adaptar aqui? Como que foi a relação de fazer novas amizades aqui? Qual era o teu Sim. medo no começo, né? De ter amigos, não ter amigos? Como é que era isso? Bom, os primeiros 3 meses pra mim eu acho que foram os mais difíceis, porque no Brasil eu vivia cheia de amigos e era sair todo fim de semana, sempre alguém dormindo lá em casa, então é sempre bem difícil. Um dos meus maiores medos era não fazer amizade, não conseguir me comunicar, né, como adolescente que eu sou, então eram os meus medos. Mas em relação a fazer amizade, agora, né, já completando um ano, vai com o tempo e é muito incrível. E passando por todas as escolas, eu fiz milhares e milhares de amigos e aprendi tantas culturas, comi tantas coisas diferentes e é uma coisa tão diferente, assim. Não é difícil no começo, claro, mas nossa, depois, assim, essa brincadeira. Eu acho que essa parte do intercâmbio, eu acho que é muito fundamental, né? Estar numa escola aqui, fazer amizades. E não só, né, amizades com brasileiros, mas tu fez muitas amizades com outras culturas, né? Tipo, teus amigos que até vão passar o ano novo aqui com a gente são do Japão, né? Isso. São do Japão. É. E vocês se falam só inglês, né? Então isso é muito legal também, né? A Dani sempre fala pra mim, tenta fugir um pouquinho dos brasileiros, pra te pegar mesmo a cultura, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, eu realmente tentei fugir um pouquinho dos brasileiros, assim, a gente às vezes encontra um ou outro, mas a maioria dos meus amigos são do Japão, porque é as pessoas que eu me dou mais bem, eles são uns amores muito queridos, então eu me dei muito bem, né, então... ter amizades assim, fora assim, de outros países é muito legal. Nossa, eu almoçava e jantava assim, com eles em restaurantes diferentes e aprendi muita coisa sobre o país mesmo. E falar inglês é uma das melhores coisas. É porque tu se força a falar, por mais que eles estejam no mesmo nível. Exato. Esses teus amigos japoneses, eles eram do mesmo nível que tu na escola, né? Sim, Ou eles eram alguns eu era no mesmo nível, daí eu fazia amizade com eles e tinham outras pessoas de outros níveis.
o que é muito bom. E mesmo estando no mesmo nível ali, a gente se ajuda. Porque tu se obriga a falar inglês, né? É muito bom isso. Porque quando a gente tá com brasileiros, naturalmente a gente fica no nosso ali, conforto, né? E a gente acaba não querendo falar inglês, né? A gente acaba falando português, ou a gente tenta falar inglês, mas não rola, né? O brasileiro é uma coisa assim, a gente tá falando inglês, tenta aí falar, não sabe falar uma palavra, ai, como é que é essa palavra? Daí a gente fala em português, daí já começa a falar em português e já desanda o inglês, né? Às vezes até, que nem no teu caso, né? Tinha a Sofia, né, que tava aqui. Uma amiga minha, ficou muito amiga da Sofia, né? Um amor. E ela voltou pro Brasil já, ela ficou 6 meses aqui, né? 6 meses. E ela era brasileira, mas como vocês andavam só em grupos com outras culturas, vocês entre as duas só falavam inglês, né? Sim, a gente tinha um grupo que era eu, a Sofia, que era brasileira, e nossos amigos japoneses, então era inglês sempre. E a Sofia, ela era mais avançada que eu, então era muito bom pra mim, porque eu aprendia muitas coisas e andar com pessoas com inglês mais avançado é muito bom, porque às vezes o teu vocabulário é pequeno, o deles é maior, então era muito bom. E com a Sofia era a única brasileira, né, que eu conseguia mesmo só falar inglês, Sim. que era muito legal. E também a família a irmã da Sofia morava aqui, né? Ela era casada com um canadense, então quando tu também ia pra casa da Sofia, né, só falava inglês, então isso também é muito legal. Então, eu falava isso pra ela no começo, né? Tentar ficar sempre no meio, assim, que te force a falar inglês, porque é assim que tu vai evoluir. Então, eu acho que, assim, claro, né? Eu falei pela pode dos brasileiros, mas, assim, claro que é legal fazer amizade com brasileiros, é uma cultura que a gente tem mais, né? A gente se sente melhor, mas, assim, pro que ela tava aprendendo, que era aprender realmente inglês, né? Avançar o inglês dela, isso aí é totalmente necessário, né? Que ela fique no meio, que ela tenta ao máximo falar inglês. Até porque em casa a gente já fala português, né? Exato. A gente não consegue falar inglês em casa. Então, assim, ela já fica muito tempo em casa que fala português. Então, assim, no momento que ela tá na rua, eu sempre falei, tenta sair, sai da escola, vai pra tomar um café, vai comer alguma coisa, né? Vai pra parques, né? Não fica naquela coisa só de ir pra escola, pra casa, porque tu não vai aproveitar, né, a experiência do intercâmbio. Com certeza. Ela não parava em casa, né? Bom, agora porque a semana a gente tá entre Natal e Novo, então tá de férias, tá em casa. Mas assim, tu saía da aula e já ia fazer outra coisa, né? Sim, a gente tinha compromisso toda hora. E já como todo mundo tá aqui também pra conhecer o país, a gente saía, a gente ia pra vários lugares diferentes, assim, pontos turísticos. E a gente só falava inglês, a gente experimentava as coisas novas. Era muito legal, né? E como é que foi a questão do transporte? Eu sei que tem muita gente que tem um pouco de medo, né? Como é que vai ser o transporte, né? No começo, eu lembro que eu fui contigo lá de trem pela primeira vez, né? Ensinei mais ou menos algumas coisas, mas depois tu foi tranquila, né? Então, a minha cidade, ela tem uma linhazinha que só vai pra outra. outra. Uma cidade no Brasil, né? No Brasil. Então eu nem peguei trem lá, sinceramente, porque eu não precisava. Mas aqui foi um susto no começo, porque são muitas linhas e você tem que prestar muita atenção, então é meio complicado no começo, mas assim, pega muito rápido, porque depois que tu aprende não é confuso, é bem fácil. A Dani... Nos primeiros dias, né, que é mais assim, mas depois que tu entende, assim, a moral, né, das direções, né, norte, sul, leste, oeste, fica mais tranquilo, né? A Dani, nos primeiros dias, me ajudou, tudo. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei trem sozinha, eu tava indo pro apartamento da Dani, com a Maia, porque a gente tinha ido passear, eu e ela, e eu sempre no GPS, vendo todas as paradas que o trem ia fazer, era assim. E é bom porque aqui, aqui no Brasil a gente também não usava, né, mas aqui o Google Maps ele é muito tranquilo, né, tipo, tu consegue ver tudo ali, exatamente, né, a rua, o lugar que tu tem que ir, né, cada ponto, né, muito rápido, muito fácil de usar, né. Muito fácil. Eu nunca usei assim no Brasil muito, mas aqui eu não vivo sem. Eu preciso de internet e meu Google Maps, entendeu? E até hoje eu uso porque sempre tem lugares novos, né, que eu possa me perder, muito importante ter. E eu sempre usei, assim, tudo, sempre uso. E uma coisa que é legal falar até dessa questão do transporte é que no Brasil, por ser, né, mais perigoso, né, a Jordana quase não andava de transporte público, né, era um ônibus, alguma coisinha, mas normalmente meus pais levavam ela, buscavam, né, e aqui tu tá assim, solta, né? Aqui eu tô solta, eu adoro, pra ser sincera, eu adoro, tudo bem, aqui não pode não ser tão seguro, mas é uma grande diferença do Brasil e eu adoro. Você se sente segura aqui andando no transporte público? Como é que tu se sente assim? Assim, já como eu nunca usava no Brasil, eu não sei muito comparar, mas eu sei que no Brasil é mais perigoso, mas aqui eu me sinto mais segura. Eu sei que se... Eu me sinto mais segura aqui, tem segurança nos lugares. Claro que tem um medinho, porque tem bastante gente aqui Com meio... problemas com mentais, né? E tem muita gente assim,
que, né, já aconteceu casos das pessoas atacarem, né? É. Principalmente Toronto, que é uma cidade grande, então pode acontecer, né? Eu sempre falo pra ela assim, não é porque tu tá no Canadá, né, numa cidade que teoricamente é mais segura que tem que ficar descuidada, ficar com o telefone assim, viajando, né? É. Tem que sempre tomar um cuidado, independente do lugar que tu tiver. Sim, eu me sinto sim mais segura e eu adoro, tipo, pegar o trem e conseguir ir pra uma praia e daí já sair da praia e conseguir entrar no shopping, porque é tudo interligado. Eu adoro ter essa, como é que se diz? Conseguir sair sozinha e ir pra praia, daí eu já posso ir pra praia de um parque, conseguir ter essa mobilidade sem fazer muito esforço. Sim, isso é muito legal mesmo. É, porque aqui ela saía da manhã pra escola e voltava de noite praticamente, né? Ficava sempre, eu acho que ela conheceu mais pontos turísticos do que eu, que moro aqui há 7 anos, né? Provavelmente. E no verão era uma coisa ótima, assim. A gente pegava, hoje a gente falava, não, hoje a gente vai num parque, então pra qual parque, qual estação a gente já desce, hoje a gente vai pra praia, vamos descer na estação tal. Muito bom, muito bom. Mas agora então mudando pra parte das escolas, né? Porque tu já tá indo pra... Essa já é a tua 7ª escola que tu tá estudando agora, né? Tá de férias, mas tu vai voltar em janeiro, né? Em janeiro, Tu tem mais uma semana nessa escola? Mais 2 semanas, Mais 2 semanas? se eu não me engano, Então provavelmente em fevereiro tu vai começar em outra escola já. Já, Tá. É um mês em cada uma fechadinho. Exatamente. E ainda tem mais umas 3 ainda, né? A Por aí. princípio apareceu o projeto é de 10 escolas, mas pode ser que seja mais, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Mas a princípio ela tá já na 7ª escola. Então vamos falar um pouquinho do inglês em si, que também era uma coisa que tu tinha muito medo no começo. Eu acho que todo mundo tem esse medo, né? De não conseguir se comunicar. Como é que foi pra ti no começo, assim? Que tu chegou aqui, assim, praticamente nada de inglês, né? Eu tinha curso de inglês no Brasil, mas vou te dizer que nada comparado aqui e lá. Aprender inglês em português não adianta e não é a mesma coisa. E aqui é um dos maiores medos, acho que pra todo mundo que vem pra cá. Eu acho ainda mais assim, tá adolescente que quer se comunicar com adolescente. Acho que E quer falar falar. mais envergonhado, né? Eu sou bastante, tem alguns acho que são mais abertos a isso, mas a maioria, né? E querer se comunicar do jeito que adolescente fala, não só falar aquelas gírias, com né? gírias, não aquela palavra só formal que qualquer um fala, mas saber falar como adolescente fala, era uma das coisas que eu ficava, ai meu Deus, e agora como é que eu vou aprender tanta gíria, como é que eu vou me comunicar, né? Meu inglês era muito, assim, eu não sabia nada mesmo, morria de medo pra pedir um café, não conseguia, travava mesmo. Tu não conseguia, então, só pra gente comparar um pouquinho da tua evolução, no começo tu não falava, tu não conseguia nem pedir um café no Tim Hortons, né? Não, eu falava, Dani, o que eu tenho que falar? E eu ficava a filha inteira falando, não, tem que falar isso. Daí eu chegava lá, eu travava toda. Eu errava tudo, eu só olhava pra Dani, fala, Dani. Porque é uma vergonha, assim. E depois dessas 7 escolas que tu tá passando, né? Essa já tá a tua 7ª escola, como é que tu Isso. acha que o teu inglês tá hoje? Nossa, tá muito bom, muito bom. Foi um pulo, assim, muito grande do começo até agora, porque agora eu já me comunico de todos os jeitos, já consigo ter uma conversa, já consigo me comunicar bem. Claro que Tem muito porque melhorar muito ainda, que né? Mas melhorar. assim, tu já se vira muito bem, né? Não, eu consigo me virar muito bem, assim. Se eu me perder, eu já consigo perguntar, já que se a pessoa vir me pedir, né, ajuda, eu já consigo também ajudar a pessoa. Consigo já me virar nos restaurantes, né? Pedir um café agora. Então eu me viro super bem. Isso é bem tranquilo agora. Mas Qual que tu acha que tá sendo a tua maior dificuldade em relação ao idioma agora? nesse momento, Nesse momento. por incrível que pareça, o speaking, a fala, assim, tá muito bom. Eu acho que é bem melhor pra mim, mas agora a minha dificuldade está sendo em gravar as regras e saber A gramática em si. a gramática em si, saber que isso vai ali, porque são pequenas coisinhas que eu erro ali, mas na fala às vezes não faz muita diferença, mas pra ter o inglês assim. É que assim, evoluído. depende muito do teu objetivo aqui. Eu sempre falo, né, que às vezes a gente não precisa saber a gramática pra conseguir se comunicar, pra conseguir entender e falar. A gramática ela vai ser essencial mesmo, né, pra quem vai estudar, fazer um college, uma universidade, né. E claro, tu tem que saber o básico, mas assim, eu acho que não dá pra você pegar muito nisso, de falar muito isso no começo, né. Tenta só falar, assim, né, como... Desenrolar um pouco. Desenrola e tenta se comunicar, né. Essa é a ideia mesmo. E mesmo que você tá falando errado, continua falando, não tenha medo, né? Sim. Tu tinha muito esse medo, tu tinha essa de travar, assim, pra falar, né? Eu até hoje travo, com certeza, porque eu ainda sou muito envergonhada e muito nervosa, mas a real é que eles não se importam. Tem muito imigrante aqui, então, se tu vai no restaurante, a pessoa é imigrante, eles não se importam com a sua fala.
Se tu fala, Eles não vão te corrigir também, não ficam te Não, corrigindo se tu sim. errar, né? Nunca me corrigiram e às vezes até falam, ai, me corrige, por favor, sabe? Porque a gente aprende, mas ninguém liga, fala do seu jeito, tenta se abrir o máximo, assim, mas o negócio é abrir e falar bastante. Não ter vergonha, não ter medo de falar, É né? meio difícil, No mas começo, né? vai do jeitinho que tu sabe, sempre dá certo. E agora falando sobre as escolas, assim, dessas 7 escolas, não vamos falar sobre cada uma, talvez a gente faça um outro vídeo com mais detalhes sobre cada escola, ou talvez um vídeo de cada escola, mas assim, dessas 7 escolas que tu passou até agora, qual que tu mais gostou? Assim, no geral. Eu fico entre duas, que foi a primeira escola que eu entrei, que foi a Quest, e a Kaplan, que é uma escola também bem famosa aqui de Toronto. E assim, em relação, a Kaplan, ela fica bem na Union, né, que fica bem na Center Tower, né? Bem na Bem na Central, torre, né? É muito bonita Muita aquela localização. parte. E também qualquer coisinha ali perto, porque ali é bem o centrão da cidade, então tem tudo pra fazer lá, né? E a escola ela é muito bonita, é uma escola muito boa. Sim. Eu estudei na Quest também quando eu cheguei, então eu também tenho um apeguinho com a Quest, foi por isso que tu começou lá também, né? Foi a minha primeira escola. E quando tu fez amigos, esses japoneses foi de lá, né? Nossa, Como é que é o nome dele? O Keigo. Keigo. Que eu fiz E lá. a Nachi. E a Natsuko. Natsuko. Também é de lá. É cada nome. Exato. Mas, eles são da minha primeira escola, a gente sai... Até hoje, né? Já Até faz hoje. a 7ª escola, já trocou, eles continuam. Eles Não, estavam aqui agora há pouco esses dias, Semana né? passada eles vieram aqui, a gente jogou um jogo, comeu alguma coisa, comeu uns pastéis, que eles amam comida brasileira, então eu tento mostrar de tudo do Brasil pra eles, eles tentam mostrar tudo do Japão pra mim. E eles foram, assim, os amigos bem mais apegados aqui, tudo da Quest. E a Sofia também E é a da Sofia Quest. também era da Quest, a Kaplan, eu acho que a estrutura da Kaplan é uma estrutura, assim, muito Surreal. mais... É incrível a estrutura da Kaplan, né? É uma escola muito top, assim mesmo, né? É uma escola muito top, ela é uma das mais famosas também. E a estrutura dela é uma das melhores da que eu já estudei, assim, em relação a salas de aula e tudo. Tecnologia também, né? Também é muito avançado, os quadros lá não são de caneta, são touch, sabe? É uma tecnologia mais avançada. A Quest tem uma estrutura mais simples, digamos assim, uma estrutura mais normal, assim, mais É mais comum, simples, é mais comum. Mas porque a Quest é uma das minhas, assim, preferidas, não por ela ter a melhor estrutura. Não é uma das melhores estruturas, mas porque os professores, eu sempre tento dividir assim direitinho também quando eu gravo os vídeos e falo, mas os professores é um dos pontos que eu mais prezo e vejo as regras da escola, se eles são fortes nas regras ou se eles deixam andar. Mas na Quest eu peguei professores muito bons e eu sempre mudei de nível, então conheci vários professores, peguei professores muito bons, aprendi muito, gostei do material deles, do livro deles, gostei bastante. Também porque é muito diferente. Muitas escolas não dão tipo apresentação, muitas dão. Na Quest eu fiz tanta apresentação, eu acho que isso me ajudou muito a falar na frente de todo mundo e a preparar, a gravar a apresentação na cabeça. Então a estrutura de como eles dão as aulas é muito bom também. Perfeito. E agora, pra finalizar, assim, o que tu daria de dica pra quem tá pretendendo vir pro Canadá, fazer um intercâmbio, né? Na tua idade, assim, jovens, entre 15 e 18 anos, mais ou menos. Ou o que tu diria pros pais ficarem mais tranquilos, né? O que tu daria de dica, assim, pra quem tá pretendendo vir? Se tu tivesse um amigo no Brasil e fala, Jordana, eu tô querendo ir pro Canadá. O que tu diria pra ele hoje? A idade entre 15 e 18, a minha idade... é uma idade, acho que, muito boa para fazer um intercâmbio e eu acho que os pais devem, sim, pensar muito nisso, em deixar o filho ir. Às vezes eu sei que tem esse medo, como é que meu filho vai se virar lá, tudo, mas a gente aprende e com a minha idade, assim, eu já dei um salto gigante com a minha mini cabecinha que eu tinha no Brasil pra cá, assim, que se abriu. Agora eu já penso em coisas muito mais evoluídas e eu consegui ver bem uma diferença, então... E tu acaba ficando mais independente aqui, né? Mesmo
a Jordana com a família aqui, tu sai, tu faz tuas exato. coisas, né? Tu corre atrás, né? Ela super se vira sozinha, né? Sim, eu acho que com a família é um pouquinho mais fácil, mas vir sozinho, assim, eu acho que deve ser um salto muito grande, assim, pra ter uma independência, mudar um pouco a cabeça. Então, o adolescente que vem pra cá evolui muito, assim, e eu já estudei com pessoas de 15, 16, até de 30, 40 anos, então é uma oportunidade, assim, única, porque tu vai crescer, vai mudar a cabeça muito. E tu vai aprender a se virar, então se tu quiser alguma coisa pra comer, tu vai ter que se virar. Se tu quiser sair, tu vai ter que se virar no transporte, tu vai fazer amizade, vai ter que conversar ao máximo, vai conhecer a cidade. Vai depender só de ti mesmo, então é muito surreal o quanto a gente cresce aqui fora. Então é isso, gente. Né, pra quem pretende um dia mandar os filhos pra cá, sei que tem muita gente que me pergunta, fica com medo de como é que vai ser, né? A Jordana tá tendo uma experiência incrível, eu sempre falo que o intercâmbio, assim, pra qualquer pessoa, independente da idade, é, assim, uma experiência única, nos faz evoluir muito como pessoa e, assim, é realmente, assim, vale muito, muito a pena. Então é isso, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a Jordana também nos ajuda a responder aqui, né? E se vocês quiserem um outro vídeo com ela, digam que sim. Mandem aqui qual assunto vocês gostariam que ela aparecesse aqui, pra ver se ela aparece mais aqui, né, no canal, pra gente gravar mais vídeos. Esse é o primeiro vídeo de muitos ainda, né? Primeiro vídeo de muitos. A gente já tá com umas ideias, mas assim, mandem sugestões aqui pra gente gravar juntas. Então é isso. Até o próximo. Até o próximo. Ai, obrigada. Nossa, a gente muito fica bem. nervosa. Agora como eu não tá gravando.